Olá, bom dia pessoal, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus. Mais um dia aqui para a gente continuar nosso processo, né, pessoal? Espiritual, tal, para a gente prosseguir a nossa jornada da consciência nessa realidade, né? Eu sei da dificuldade aqui, tá? Todo mundo tem uma dificuldade na vida, eu tenho, você tem. E aí? Se por causa da dificuldade a gente agora vai parar de trabalhar a nossa espiritualidade, de a gente buscar as coisas espirituais, a gente evoluir, a gente se tornar uma boa pessoa, a gente vai dizer, não quero saber mais de. Vai cair aí nos prazeres da carne, os prazeres do mundo, cair na na nossa moral, na nossa ética, mentir aí, enganar para ganhar dinheiro, tá? O que é que a gente vai fazer, pessoal? É uma decisão sua, tá? Quem tá aqui assistindo meu vídeo, você pode tomar sua decisão, tá? Eu só tô colocando para você, por isso que eu faço pergunta, né? E teve aqui um que me assiste também, né? Uma pessoa do meu canal, que disse assim: você usa a malética, que é uma filosofia de que, como é que se diz? Fazer pergunta e não mostrar nenhuma verdade, tá? Que foi usado por Sócrates, né? Platão, esses filósofos, eles usaram essa malética de eles sempre questionar, fazer pergunta. Por que isso? A gente tem que fazer assim, pessoal. Senão a gente cai em algum conceito aí, fica preso aí dizendo que é verdade, e você está pensando que está vibrando na verdade e às vezes não está. Então a gente tem que fazer isso. Então, o cidadão aqui do meu canal ele escreveu isso, né? E ainda disse que eu estava engano, fazendo engano, né? Fazendo assim é fazendo engano. Fazendo assim é fazendo engano, né? Eu quero tirar as pessoas do engano, fazendo assim a pessoa do engano. Entende, pessoal? Mas é isso. São pessoas que têm sua visão já concreta, não quer aceitar as verdades da espiritualidade. Para o quê? Para não entrar na espiritualidade, não trabalhar. O inimigo aí deve estar até enganando a mente dessas pessoas. Eu sinto muito, tá? E isso não é só essa pessoa aí. Essa pessoa foi o que declarou no meu canal. E as outras, tá? Eu espero que tome decisão, né, pessoal? Porque a gente encontrar a verdade, tá, pessoal? Ela está dentro de nós. É a conexão com a nossa essência. Se a gente não se conectar com a nossa essência, a gente está fora da espiritualidade. A gente está fora da verdade. É o meu tema até de hoje que eu vou falar, né? O que é a essência espiritual. Então, o que é isso? Eu vou falar sobre esse conceito de novo, tá, pessoal? Porque eu sei que eu vi agora no meu canal, tem muita visualização, tá? Então, tem pessoas novas no meu canal aí, tá? Não sei se foi indicada por alguém ou ela viu no YouTube, ela sentiu curiosidade. Eu sei que, nossa, a visualização tá passando. E eu nem tenho um ano aqui, tá? Um ano que eu tô no YouTube, pessoal. Imagine, tá? Já foi assim por causa do. As pessoas estão vendo o conteúdo tão muito bom, estão ajudando elas. É isso aí. Esse é o propósito, ajudar vocês na sua jornada, a você se conectar com a sua essência espiritual, com a sua espiritualidade, né? Esse é o propósito do canal, tá?
O propósito do canal não é tirar dinheiro de você, não, como outros aí fazem aí, tá, pessoal? Mas cada um, no seu cada um, né, pessoal? Cada um vai dar a, como é que se diz? O, como é que se diz? Aquilo que foi designado para ele, tá? Então, eu estou seguindo verdadeiramente o que a espiritualidade quer. Se ela quisesse que fosse do modo que os falsos profetas estão fazendo, eu fazia, tá? Os falsos profetas fazem aí. Vocês darem logo aí, coloca aqui 50, compra o carnê e tal, e dizendo que vai acontecer alguma coisa, tá? Se eu fizesse assim, igual os falsos pastores, os falsos também espiritualistas também que estão fazendo. Um monte aí, pessoal, tá? Um monte de grupo aí fazendo a mesma coisa aí. Os falsos. Então, tá entrando na Matrix religiosa. Então, por que você é diferente assim, mano? Tá vindo total. Porque tem que sair da Matrix religiosa, do engano, tá? Você nunca vai se conectar à verdade se você tiver engano, tá, pessoal? Não pode existir. A gente tem que estar a essência pura, tá? Senão a gente não tem a conexão com Deus, pessoal. Deus não vai com essas coisas assim erradas. Então você não tem a conexão verdadeiramente, tá? Tá bom, pessoal? O nosso tema de hoje qual é? Eu já falei aqui, não é? Eu já falei aqui, não foi, pessoal? Deixa eu dar aqui uma luz aqui, peraí que tá meio escuro, né, pessoal? Então, como é que se diz? Eu já falei aqui o tema que a gente vai falar hoje. O que é a essência espiritual, né? E por que não podemos perder essa luz interior? Então, porque a nossa essência espiritual é a nossa luz interior, pessoal. Se a gente perder ela, o que é que vai acontecer com a gente, pessoal? Eu falo aqui no meus vídeos, tá? Se você perde a luz, você fica o quê? Nas trevas. E o que é que acontece que aqui tem nas trevas? Você vira um demônio, pessoal. Por isso que a gente não pode perder essa luz interior, essa que é a nossa essência espiritual. A gente não pode deixar de ser a gente, por mais que a realidade aqui apresente dificuldade para a nossa vida, a gente tem que ser o mesmo, não tem que mudar de refletir a nossa luz, a nossa essência que está dentro da gente. E isso está acontecendo com muitas pessoas, tá, pessoal? Elas estão deixando de se conectar, de ser ela mesma, de refletir aquela luz, aquela coisa interior, que ela veio para refletir isso aqui, por causa que o ego toma conta, as coisas ilusão desse mundo, tá? A sociedade, as coisas que mudam o modo de ela ver a realidade. Então, faz com que ela se desconecte da essência dela, então, da luz dela. Então, a luz dela, quando você não alimenta essa essência, essa luz vai se apagando. E o pior, se você ainda continuar a fazer, praticar coisas que vai de encontro a essa luz. É isso, pessoal. Você não alimenta o corpo? Então, se você não alimentar a sua alma, a sua luz interior, a sua essência, o que é que vai acontecer, pessoal? Ela vai morrer. Ela vai apagando, vai apagando, vai apagando, até ser apagada de vez. Aí vira um demônio, pessoal. Então, o que é que alimenta? A gente sabe o que é que alimenta o corpo aqui. A gente come o feijão, né?
A minha mãe está preparando ali, daqui a pouco eu vou alimentar o corpo, né? Mas o que é que alimenta a alma, a nossa essência espiritual, a nossa luz interior? O que é que alimenta? É energia também. Você precisa de energia. Mas o que é que faz para alimentar? É a essência. A essência da verdade é o que alimenta a nossa alma, a nossa essência espiritual, né? A nossa luz. Então, para que tenha luz, você precisa de energia. Então, qual é a energia? A energia é elevada. Então, a energia que é de frequências elevadas. Então, seu comportamento, seu pensamento, tudo isso produz energia. Agora, as pessoas querem ter um comportamento totalmente aí, que a Matrix colocou, iludindo ela, totalmente fora da frequência que a espiritualidade quer. Aí, e ela quer ficar bem, ela quer ficar com a luz. Não, não pode, pessoal. Não existe. Você tem que conectar no cabo certo, na fonte certa. Você está colocando em outra fonte, tá? De energia. Tá certo, pessoal? Eu estou dando essa introdução para você entender mais ou menos o que é essa essência espiritual. Mas vamos começar aqui o nosso estudo, né, pessoal? Saber o que é essa essência, né? O que a maioria das tradições espirituais fala desse conceito. Vamos ver aqui, né? O que é que eles falam e eu vou dar ênfase aqui, tá, pessoal? Então, ele diz aqui o que é a essência espiritual. Ele fala: a essência espiritual é uma parte de cada pessoa que liga ao divino e ao universo. É o que permanece constante apesar da mudança da vida. É uma verdade mais profunda, é uma luz interior que guia o indivíduo em sua jornada espiritual. Então, pessoal, o que é que ele fala que é essa essência espiritual? Ele diz que é uma parte de cada pessoa. Então, é a nossa parte divina, pessoal. Ela que liga quando a gente se conecta com essa parte, é uma parte divina. Então, a gente se conectou com o divino e com o universo, com o todo. A gente se conectou. Então, se é uma parte da gente, é uma parte que está dentro da gente. É uma parte que a gente não vê, essa essência espiritual, mas a gente tem, que é a nossa essência, que é a nossa identidade, que é a nossa consciência, é a nossa parte divina. Então, ela liga ao divino, né? A Deus, a Cristo, a nossa espiritualidade. Ela nos conecta, que permanece constante, que ela permanece inconstante apesar da mudança da vida. Então, apesar da mudança da vida aqui, a essência permanece, tá? Ele fala que é a verdade mais profunda. Então, ela é a nossa verdade que está lá. Então, você está procurando a verdade? Tem muita gente que está procurando a verdade aí fora. É o que a matrix religiosa manda você ir buscar aí fora. Você entende o engano agora, pessoal? Por isso que eu tenho que vir explicar sobre o que é isso aqui, pessoal. Porque tem muita gente, tá? Principalmente aqui os evangélicos, não entende o que é isso, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Eles não entendem porque não tem explicação disso. Os pastores não têm conhecimento disso. Tem muitos que não têm, tá? Passou outra visão de como a pessoa buscar a espiritualidade. Ela pensa estar buscando fora, numa igreja, num local. E tem muitos que sabem a intenção é de chamar você para tirar algo de você. Tá? É um comércio.
E tem muitas pessoas já percebendo, ficando até com raiva de não querer mais buscar o trabalho da espiritualidade dela, sabe? Ficando zangado. Eu também fiquei assim, tá, pessoal? Também passei um tempo assim por falta de conhecimento, mas tá tudo certo, tá? É a sua fase. Eu passei pela minha fase também, tá? Mas eu tô aqui, por isso que eu abri o canal para explicar a você o que é a espiritualidade, o que é essa conexão, como é que a gente se conecta. Eu preciso ir para algum lugar, irmão Samuel? Eu preciso ir para o seu templo? Cadê seu templo, irmão Samuel? Cadê sua igreja? Onde é que eu quero me conectar? Tá? Eu entendo você. Por quê? Porque vocês, a maioria dos que estão aí, como eu já ouvi, é ensinado por esses falsos profetas que a gente tem que buscar fora, tá? A maioria deles estão ensinando isso, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá? Porque a apostasia está aí, mas existe aqueles que estão falando da verdade, da conexão, do trabalho da espiritualidade, de você conectar com a verdade, tá? Eu sinto muito também, porque tem alguns que diz que estão falando sobre despertar espiritual, mas está fazendo igual, o modelo igual como os pastores fazem, para criando grupo, chamando você. É lá no lugar dele é que você vai receber, é não sei o que, não sei. Não está falando a verdade para você, tá, pessoal? E isso complica. Por quê? Porque se ele fala que é a verdade mais profunda. Então é aonde você se conecta lá. É uma luz interior também que guia cada indivíduo na sua jornada. Então, quando você se conectar a essa luz interior, ela vai começar a guiar você. É a sua espiritualidade, é a conexão com Cristo, é com Deus. Então, vai ser o seu guia nessa jornada aqui, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, a palavra essência é frequentemente usado na espiritualidade para se referir à natureza fundamental e verdadeira de uma pessoa. Então, a palavra essência, né, é usada na espiritualidade para se referir que é a natureza, né, e a verdadeira que é a verdadeira pessoa. É é a natureza divina da pessoa. Essa é a sua verdadeira pessoa, pessoal. É o que você tem que refletir aqui nessa realidade. Mas o que é que acontece com a maioria das pessoas? O ego toma conta, né? Porque a gente tem aqui uma personalidade que é terrena, a gente chama de ego, chama também de eu inferior. Então, é o homem do desejo, né? O ego é o homem do desejo que a gente constrói aqui, o qual ele toma conta aqui. Você acredita que é esse homem aí. Todo mundo acredita que é essa imagem aqui, é isso aqui, pessoal. Tá? E o despertar espiritual é você perceber que você não é só isso, tá? Isso é uma parte da sua essência, da sua personalidade. Esse homem aqui do desejo é uma parte, não é a sua essência como um todo. E isso demora, tá? Porque tem que despertar, tem que observar. Às vezes acontece experiência espirituais, né? Saída do corpo. É que para a pessoa perceber isso, que ela não é o corpo, pessoal. Demora, tá? Demora de cair a ficha, tá? Você já sabe aqueles orelhão que demora de cair a ficha, tá, pessoal? Mas é isso, faz parte do processo. Aí ele fala, a busca pela essência é uma jornada de autoconhecimento. Então, você tem que entrar no autoconhecimento, pessoal. É uma conexão com a dimensão mais profunda do ser, que é considerada divina
e sagrada em muitas tradições espirituais. Então, pessoal, você vê que a busca pela essência é uma jornada de autoconhecimento, então, e conexão com dimensões mais profundas do seu ser, né? As dimensões mais profundas, e é considerada divina e sagrada por muitas tradições. Então, é aquela parte sua que é a parte divina, que é a parte onde você se conecta com Deus, com Cristo, com a sua espiritualidade. É isso que é conexão com a espiritualidade, pessoal. Se você, por isso que você pode estar num grupo religioso, mas você não está profundamente conectado a seu ser. Você pode estar lá em um grupo fazendo só coisas religiosas, mas você não está conectado. Uma irmã aqui, né, do meu canal, ela mandou um desenho, né, onde tinha assim o cidadão na religião e um cidadão na espiritualidade, e ao lado deles assim havia a consciência. Então, o que estava na espiritualidade estava alegre, sorrindo, e o que estava na religião estava triste. Então, é isso que acontece, tá? Porque não significa que se você está numa religião, significa que você está conectado à espiritualidade. Tá? Graças a Deus, tá? Essa pessoa do meu canal aprendeu o que é isso, tá, pessoal? É isso que eu quero, porque tem muitas pessoas, tá, pessoal? Tá até em um grupo aí, tá? Tá indo para o grupo. É uma pessoa que é reservada, mas vai por. Mas não, às vezes não está conectada à espiritualidade. Então, ela está triste, ela está sem a conexão com a verdadeira. Ela não colocou a tomada, não ligou a tomada para receber energia da verdadeira fonte, tá, pessoal? É rara a fonte dela. Então, enganaram ela e mandaram ela colocar a tomada dela em outra fonte, tá, pessoal? Que é a religião, a matrix religiosa. Tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala: a essência espiritual pode ser explorada através da conexão com o divino, né? Com essa conexão com a sua essência, através de meditação, oração, estudo das escrituras, buscar transcendental, então experiência transcendental, né? Construção de significado e propósito. Então, você busca um propósito mais profundo. Compreensão da espiritualidade como uma via essencial. Então, você tem que ter compreensão. Se você não sabe o que é espiritualidade, como é que você vai saber aonde buscar a espiritualidade, aonde se conectar? Você tem que saber isso, ter compreensão, para haver como é que se diz? Uma conexão, você se conectar com a sua essência. Se você não sabe o que é isso, você pensa que espiritualidade é ir para uma religião, para um grupo, você não, às vezes lá você não encontra espiritualidade. Não ensina verdadeiramente, tá? O que é espiritualidade para você. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas, tá? Aí ele fala: a essência espiritual pode também ser entendida como a força motriz que transcende a culturas e era. Então, é aquela força, né? Quando a gente se conecta à nossa essência, nossa espiritualidade, é o que nos dá força motriz, aquela força que para a gente transcender essa cultura e transcender essas coisas que acontecem na nossa realidade. Por isso que sem espiritualidade, você não vai conseguir vencer essas coisas. Eu estou aqui falando direto isso, tá, pessoal? Você não consegue, tá? É o que Cristo está falando lá. Quando fala para ele, está em mim e eu em você, porque sem mim nada podeis fazer.
Porque é nessa conexão da sua essência que você encontra o Cristo dentro de você, tá? Você encontra o Cristo aonde ele vai lhe dar força, Deus vai lhe dar força e Cristo vai lhe dar força para você vencer, transcender todas essas coisas aqui. Principalmente você transcender o ego, o homem do desejo, para você vencer todas as coisas. Senão não vai poder fazer, tá, pessoal? Você não vai ter força. Se não tiver energia ligado na verdadeira fonte, esqueça, tá? Você não vai ter energia, não vai para lugar nenhum. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, essa essência é a verdadeira natureza da pessoa. Então, é a nossa verdadeira natureza. Aquilo que torna único e autêntico. Então, você se torna único e autêntico. Então, não deixe essas coisas aqui desse mundo tirar a sua autenticidade, a sua luz divina. E tem muita aqui coisa preparada para Matrix para matar, tirar você dessa essência divina, fazer com que você fique no ego, tá? Por isso que todos os setores, tá? Principalmente de trabalho, tudo é para inflar o ego do ser humano. Tudo aqui, tá? Por que ele quer inflar o ego? Dar dinheiro, aí você pensa que dinheiro, você pensa que... Por que ele faz isso? Para tirar você dessa conexão com a sua essência. Porque tirando você dessa conexão, você perde a sua identidade, você perde o equilíbrio, você perde a conexão com Deus, com Cristo, com a sua espiritualidade. É o plano da Matrix. É por isso que ele faz cada setor aqui para inflar o seu ego. Né? Infla o ego dele aí, ó, coloca dinheiro, diz que ele pensa que ele é alguma coisa. E muitos têm caído. Até no meio religioso, pessoas têm caído nessa cilada, os pastores, os líderes, pessoal. Tudo com ego inflado, tá? Caiu, saiu da espiritualidade, saiu da conexão com a essência dele. Acabou. Você saiu da espiritualidade. E está acontecendo isso com muitas pessoas, tá, pessoal? Pessoal, você sabe que sou eu sou não sei quem, eu tenho dinheiro, eu fiz não sei o que faculdade, então. Aquilo é tudo ego, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso tem acontecido em muitos setores, tá? As pessoas têm inflado o seu ego, que é preparado pela Matrix mesmo, tá? Esses setores já são para isso mesmo. Nossa, médico, advogado, pessoas que estão assim em um nível mais... Nossa, pessoal, essas pessoas estão tudo com o ego inflado por causa dessa exposição. Quando ela morre, ela vai ver que ela não é nada. Ela vai para o outro lado espiritual, ela vai ver que não é nada, pessoal. Mas aqui, por causa do setor, estão tudo com o ego inflamado. E estão perdendo a chance de se conectar à essência espiritual dela, à espiritualidade, à luz interior dela, de ela colocar a autenticidade dela aqui nessa realidade. Então, está perdendo a oportunidade. Eu sinto muito, tá? E eu estou ensinando aqui a vocês entrar em conexão para você sair desse ego inflado, tá? E às vezes as pessoas estão endurecendo o coração por causa disso, tá, pessoal? Porque ela quer ficar naquele ego inflado, né? E quando você vai para esses falsos profetas, ele quer inflar seu ego. O que é que eles começam a atrair a você? Atrai dinheiro. Então, o que é que você quer dinheiro? Quer dinheiro para você se sentir importante, para dizer, para comprar as coisas, para dizer que tem. Então, é ego inflamado. Tá, pessoal? Então, eles lhe atraem assim. Então, lhe engana lá, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? E as pessoas não percebem isso, estão dormindo
nessa situação, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, na espiritualidade, a busca pela essência é vista como uma jornada de autoconhecimento. Então, é o que a gente trabalha na espiritualidade. O autoconhecimento, que nos ajuda a entender quem somos e qual é o nosso propósito de vida. Então, a gente está procurando saber quem é a gente. A gente é essa essência, essa bola de luz que é chamado de consciência. A gente é isso aí, tá? E qual é o propósito de a gente vir para essa realidade, a gente como uma bola de luz, vir para essa realidade, ganhar um corpo? O que é que a gente está fazendo aqui? Entende? Esse é o propósito do trabalho da espiritualidade, a gente saber isso. Mas a gente só vai saber buscando aonde? É na religião, aí fora? Não, essa verdade está dentro de você. Quando as pessoas falam aqui, nossa, irmão, isso é uma verdade, escreve aí, né? Eu digo, irmão, essa verdade está dentro de você. É por isso que você está confirmando isso. Porque se não tivesse dentro de você, não confirmava. Então, está dentro de você, tá? Aí ele fala, é através de meditação, práticas espirituais e reflexão, é possível acessar essa essência e encontrar a direção para a sua vida. Então, é através dessa prática que a gente vai nos afinando, a gente vai trabalhando a nossa essência, alimentando ela, tá? Não alimentar o ego. A gente tem que equilibrar ele, tá? Mas o que é que acontece? As pessoas alimentam mais o ego, porque os setores preparados pela Matrix foi feito para alimentar o seu ego e não alimentar a sua essência divina, porque ele não quer isso aqui. Ele não quer nada divino aqui, tá? Então, ele alimenta o seu ego para você ficar aí no ego, e é o que acontece com a maioria das pessoas. Até o meio aí religioso está aí, os próprios líderes, pessoas tudo com ego inflamado. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas essa é uma verdade que precisa dito para vocês abrirem a visão espiritual, tá? Abrir essa visão espiritual. Então, aí o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala a busca pela essência espiritual, né, também está relacionada à ideia de encontrar um propósito mais significativo e satisfatório que esteja alinhado com os valores e crenças pessoais. Então, valores e ética. A gente está aqui, a essência, quando você está buscando a essência, você está buscando esse propósito da sua vida, do que é que você veio fazer, e também se alinhar, você vai se alinhar à frequência. Então, alinhamento tem a ver com frequência, com os valores éticos, né, e morais. Aqui é a crença pessoal lá dessa essência, que é a crença, é aí que você tem que ver. Eu estava vendo até um cidadão até que fala sobre projeção astral, né? Ele disse assim, não acredite em nada, né? Experimente tudo. Não, pessoal, a gente tem que acreditar. Mesmo você fazendo projeção, saindo lá, você não vai ter conhecimento de tudo. Sempre você vai ficar na crença. Não existe isso, tá? Então a crença, pessoal, tá lá nesse íntimo, nessa sua essência. Então a frase dele está errada, tá? É acreditar naquilo que está na sua essência. É isso que você tem que acreditar. É nessa verdade, não é acreditar. Mas eu estou entendendo a frase dele, que ele quer falar que não acreditar em nada que você vê aqui. Tá?
Mas ele não colocou, ele disse que não acredita em nada. Então, isso inclui o quê? Inclui você não acreditar na sua essência. Tem que saber formular a frase, pessoal. Porque quando você inclui nada, nada é nada. Você diz assim, não acredita em nada que você vê aqui, ou que você vê no mundo espiritual, não acredita em nada. Você questione tudo. Aí tá tudo certo. A frase está certa. Mas de se colocar assim, não acredita em nada. Então, nada, então a gente não vai acreditar na nossa essência, é o qual a gente precisa ter a crença ali. Acreditar naquilo, tá? Aí, cadê, pessoal? Opa, saiu aqui, ó. Você tá vendo aí, pessoal? Já saiu do meu estudo. Aonde eu tava, pessoal? Eu já me perdi onde eu tava. Eu digo, clareza e direção está relacionada com os valores, né? Aí ele fala, ao conectar com essa essência, podemos encontrar a direção certa para a nossa vida e tornar nossa escolha mais consciente e alinhada com aquilo que é mais importante para nós. Então, é a gente se conectar com a nossa essência, que é divina, que a gente vai encontrar a direção certa. E a gente vai ter escolha mais consciente, alinhada com aquilo que é mais importante para nós. É mais importante para a sua consciência, para a sua essência espiritual. Então, como é que o cara coloca a frase não acredita em nada, pessoal? Tá? Eu estou entendendo o ponto que ele falou, mas ele formulou a frase errada. Ele tinha que colocar, não acredite em nada que você vê, mesmo no mundo espiritual, ou então nessa realidade, não acredite logo. Aí tá certo. Tá certo, porque você tem que questionar as coisas que você vê. Você tem que acreditar aquilo que toca a sua essência. Aquilo que você tem que acreditar. Mas não é dizer que acreditar em nada, não, pessoal. A gente tem que acreditar. Acreditar em Deus, em Cristo, na espiritualidade, tá? Tá, pessoal? Porque mesmo você saindo do corpo, você não vai ter um encontro, você não vai encontrar Deus. As pessoas que teve, não vai encontrar Deus lá, pessoal. Tá? Não é assim, porque é através dessa conexão com a sua essência que você se alinha com a frequência de Cristo, da espiritualidade de Deus, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Essa essência é vista como algo que transcende a aparência e a circunstância externa da vida e que pode ser acessada através de conexão com o universo, com a natureza, com a comunidade e com o próprio ser interior. Então, você tem que se conectar com o seu ser interior, que você vai se conectar com o universo, com a natureza, com o grupo, com a comunidade, com a sociedade. Você vai ter a conexão. Tá, pessoal? Aí ele fala, ao nos conectar com essa essência espiritual, né, pessoal? Podemos encontrar uma sensação de paz. Então, é a primeira coisa que a pessoa sente, pessoal, quando ela se conectou à essência espiritual dela, a espiritualidade, a Cristo, né? A Deus, ela tem uma sensação de paz e plenitude. Então ela entra naquela plenitude, aquela felicidade, aquela sensação de paz, independente das circunstâncias externas aqui da vida. Então, é independente do que esteja acontecendo, você vai estar naquela paz. Foi a paz que Cristo prometeu. Ele disse, deixe-me a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Cristo é bem claro, então. É quando você se conectar com essa essência espiritual, você vai ter uma sensação de paz
e plenitude, de felicidade. Independente das circunstâncias. Então, independente se você tem dinheiro ou não tem, aonde você mora, se está na dificuldade, se está tendo um problema na sua família, você vai ter essa paz, tá? Essa plenitude, essa felicidade no seu espírito, por causa da frequência que você se conectou com a sua essência divina, a essência verdadeira, a sua identidade. Então, é muito benefício, pessoal. Só em sentir isso já resolve o problema de muito, né? Entende? É isso que eu quero. Como é que faz, irmão Samuel? Eu tenho que ir para algum lugar, eu tenho que fazer alguma mandinga, eu tenho que... Não, pessoal, você tem que fazer os trabalhos da espiritualidade, né? Meditação, oração, buscar o conhecimento das escrituras de vários livros, estudar, é o que a gente está fazendo aqui. E já tem muitas pessoas aqui no meu canal conectadas à sua essência. Ela sente uma paz. Teve uma pessoa aqui que ela me relatou, né, no meu canal. Chega, ela chora, pessoal. A paz que ela está sentindo, a alegria que ela está muito feliz. Ela chora, fica me agradecendo. Eu digo, não me agradeça a Deus. Eu só estou fazendo a minha função, tá? Espero que outros também façam a função de fazer as pessoas se conectar à espiritualidade. Ela me liga agradecida, me agradece. Não, me agradeço, tá? Porque ela sentiu mesmo essa paz, mesmo ela com problema na família, conturbada, ela tá tranquila. Tá caminhando, trabalhando a espiritualidade, tá? Aí, o que mais, pessoal? A busca pela essência também nos ajuda a livrar das camadas de condicionamento, expectativa que nos foram impostas ao longo da vida. Então, quais são essas camadas de condicionamento que ao longo da nossa vida, né, desde criança, foi carregando? Então, é coisa que da sociedade, da família, colocou camadas aí que atrapalha a gente colocar essa nossa essência para fora, tá? E a gente, quando a gente vai se conectando, buscando a essência, a gente vai se livrando dessas camadas que foram colocadas ao longo da nossa vida, né? Porque a gente é criança, é adolescente, aí os pais condicionam, a sociedade condiciona a gente. E às vezes até a gente como adulto, a Matrix nos condiciona também. É o condicionamento danado aqui, tá? E tudo para quê? Para que você não seja você mesmo. Não coloque a essência pura, divina nessa realidade. Aí o que é que as pessoas colocam? Coloca o ego dela, o homem do desejo, né? Aqui nessa realidade. E é isso que o espírito, o príncipe desse mundo quer que você fique aí nesse ego aí, para você não se conectar com a sua essência espiritual, a sua essência divina. Ele não quer, porque quando você se conecta com essa essência, você está se conectando com a sua espiritualidade, com a sua identidade, com a sua natureza divina, com Cristo e com Deus. Ele não quer, tá? Aí ele fala, ao acessar a nossa essência, podemos nos conectar com o que realmente somos, encontrar um senso de liberdade e autenticidade. Então, é outro sentimento, né? Que a gente sente, a gente é liberto. Então, a liberdade vem quando você se conecta à sua essência. Você trabalha a espiritualidade, você se conecta. Então, é a verdadeira liberdade que Cristo disse. Por isso que disse, aquele aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, liberdade para a sua consciência, para a sua verdadeira essência.
Entende agora, pessoal? Aqui a gente vai cavar fundo, tá? A gente precisa cavar fundo para que vocês entendam isso, tá? Vocês aprendam aonde buscar, aonde se conectar, tá? Não é em grupo aí fora, é com você. Esse trabalho é com você. É com você tomando a sua decisão em querer se conectar à sua essência, à sua espiritualidade. É uma decisão sua. Ninguém pode obrigar você. Eu estou aqui colocando informações para que você tome consciência. Não, o irmão Samuel falou correto aí, eu tenho que buscar a minha essência. Então, como é que eu faço, irmão Samuel? É isso, trabalhe a sua, medite, ore, né? Não tem força, continue assistindo aqui meus vídeos, é o qual vai dar força. Tem muitas pessoas aqui, pessoal, que não orava mais, não meditava, não lia tão bem as escrituras, estava sem ânimo, sem. Agora, quando passou a escutar meu vídeo, começou a dar ânimo nela, ela estudar, pesquisar, começou ela orar a Deus agora, meditar. É isso, tá fraco, porque você tá fraco, né? Não alimentou a sua alma, sua essência, então ela tá fraca. Então, eu tô aqui trazendo alimento espiritual da verdade para você. Essa essência da verdade para alimentar a sua alma. Sua essência espiritual, para que você vá reagindo. Reaja, ressuscita, ressuscitar o morto, tá? Entende, pessoal? Então, o que mais que aqui ele fala, pessoal? Ele fala, em suma, ele fala, a busca pela essência é uma jornada de autoconhecimento, transformação que ajuda que pode nos ajudar a encontrar um propósito de vida mais significativo e satisfatório. A essência, a acessar a nossa essência, podemos conectar com a nossa verdadeira natureza, encontrar clareza e direção para a nossa vida. É isso que tem que acontecer, tá, pessoal? O que mais? A essência espiritual também influencia a forma como nos relacionamos com o outro, né? Quando uma pessoa está em sintonia com a sua própria essência, ela tende a ser mais empática, tem empatia, né? E compreensiva. E isso pode resultar num relacionamento mais saudável e significativo, onde a comunicação e a conexão emocional são valorizadas. Então, é isso que vai acontecer. Quando você é conectado, pessoal, o relacionamento com outra pessoa se torna melhor, pessoal. Mais saudável, significativo. Então, porque você muda pessoalmente, você transmite uma luz, uma frequência boa. E as pessoas sentem que está do seu lado. Nossa, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que transmite uma luz, então ela se sente feliz ao seu lado. E quem é da verdade de Deus, ela vai torcer para você ser feliz, para você andar nessa luz. Tá? É isso, por isso que tem muitas pessoas aqui que torcendo por mim, gosta de mim, sabe? Ajuda. Então, a mesma coisa vai acontecer com você quando se conectar à sua essência. Você transmite uma sinceridade, isso as pessoas gostam, pessoal. Aquela que é da verdade mesmo, ela gosta de ouvir pessoas sinceras, tá? Quem é da mentira, ele não gosta, porque isso machuca o ego dele, tá? Entende, pessoal? Olha, ele fala, onde a comunicação e a conexão emocional são valorizadas. Então, começa a valorizar essa comunicação, essa conexão emocional, sempre em fazer o bem. Então, a pessoa, ela que está com a essência espiritual conectada, ela transmite isso para outra pessoa. Por isso que é uma forma de... É importante para a gente se relacionar com as outras pessoas. Aí ele fala, embora a busca pela essência espiritual seja uma jornada enriquecedora,
ela pode apresentar desafio. Então, claro, né? Tudo tem desafio. Só fatores como estresse, distrações da vida cotidiana e crença limitante pode dificultar essa conexão. Então, pode dificultar que você se conecte à sua essência. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas, tá, pessoal? Ela tem uma dificuldade em se conectar à essência divina dela, à essência espiritual, por causa disso. Por causa do estresse. Então, a vida estressante que ela leva, distrações da vida cotidiana. Então, muitas distrações aqui. E crença limitante. Então, ela tem alguma crença limitante que pode dificultar essa conexão. Então, dificulta ela se conectar à essência espiritual dela. Essa é a maioria, e você tem que trabalhar isso, tá? Se você está numa situação dessa, você tem que trabalhar isso, pessoal. Porque você tem que se conectar. Aí ele fala, é importante reconhecer esses obstáculos e trabalhar. É isso, para superar, seja através de prática espiritual, terapia ou apoio do grupo. Apoio do grupo que você está. Começa a apoiar, incentivar para que você entre na sua conexão. Porque eu estou aqui para isso, para ajudar você a entrar na sua conexão com a sua essência. Quando você fazer isso, pronto, você se conectou à sua espiritualidade. Agora, o que é que você tem que fazer? É manter essa frequência. Como é que mantém, pessoal? É trabalhando aí a espiritualidade, andando com humildade, na sinceridade, tá? Não se firmar em mentira, em coisas que pode desviar você da verdade. Porque se você só alimenta essa sua essência com a essência da verdade. Se coloca mentira, você já vai sair da frequência. Tá? Então, para manter, o negócio às vezes não é nem se conectar, né, pessoal? O negócio é você se manter no caminho da espiritualidade. Isso que é difícil, pessoal. É a minha luta aqui, tá? Eu estou conectado, mas o difícil aqui é a gente se manter aqui na frequência. Porque é frequência, tá? É tudo a ação que você faz, seu pensamento, as coisas. Então, e ainda a gente aqui numa realidade dessa, onde tem pessoas, até da nossa família, que faz com que a gente saia da frequência. Então, por isso que se torna um desafio, por isso que é difícil, pessoal. É difícil para a gente estar alinhado a essa nossa essência espiritual, a gente transmitir essa essência. É difícil, tá? Mas é isso, é o trabalho que a gente tem que fazer. A gente tem que transmitir essa nossa essência. Essa é a nossa verdadeira pessoa. Porque quando você está no ego, você está transmitindo um falso, também chamado na psicologia o falso eu, né? É o falso eu, não é o verdadeiro eu. Então, você está transmitindo um ego, é um falso eu. É uma falsa personalidade, é uma falsa pessoa que você está transmitindo. Isso não é a sua verdadeira pessoa. Entende, pessoal? Eu espero que você entendeu nessa primeira parte, tá? Vamos parar aqui, tá? A gente vai continuar na segunda parte, tá? Já é 54 minutos. Vou marcar aqui, segunda parte. A gente vai continuar da parte que a gente parou aqui, tá, pessoal? Aquele que quer... Eu não vou fazer o resumo, eu vou continuar aqui, porque ainda tem muita coisa para eu falar, tá? Aí eu vou continuar da onde eu parei aqui, que foi trabalhar para superar, seja através de práticas espirituais, terapia ou apoio do grupo. Então, apoio da comunidade do grupo que você está, para fazer com que você
trabalha esses crenças limitantes, essas coisas que estão atrapalhando do dia a dia, atrapalhando você a se conectar com a sua espiritualidade. É isso que eu estou fazendo, tá? Então a gente vai continuar no segundo bloco, na segunda parte dessa, onde a gente parou aqui, tá? Então, até a segunda parte. Tá